Por que os relógios Rolex são tão caros? Se você perguntasse às pessoas qual relógio elas acham que é o melhor do mundo, provavelmente a maioria lhe diria que é um Rolex. As pessoas mais influentes da história da humanidade têm sido vistas usando um Rolex no pulso. Bem, tem gente que acha que precisa vender uma perna para conseguir comprar um relógio Rolex. Até faz sentido, já que o preço dos modelos menos caros, como o relógio feminino Oyster Perpetual, não custa menos de R$16.000. Quanto ao mítico Submariner, que James Bond usou uma vez, custa cerca de R$27.000. E claro, existem relógios que podem custar até R$287.000. Mas mesmo tendo preços estratosféricos assim, os Rolex têm um excelente custo-benefício. Se você cuidar bem, eles podem durar até 20 anos. E se você cuidar muito, mas muito bem deles, pode ter um parceiro para a vida toda. A Rolex é um universo à parte, pois é respeitada e valorizada no mundo todo. E há muito mistério por trás do processo de fabricação dessa marca. Na Rolex, há uma regra severa que proíbe fotos. Ninguém sabe ao certo quantos relógios de cada modelo são produzidos, mas existem algumas coisas legais que conhecemos. A Rolex possui seu próprio laboratório científico. Eles também têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Para ser mais precisa, a Rolex possui diversos laboratórios profissionais perfeitamente equipados em diferentes locais. Nesses laboratórios, especialistas pesquisam como fazer novos relógios e como tornar seu processo de fabricação mais eficiente. A Rolex usa um tipo de aço em seus relógios que é difícil de usinar. Este aço também é mais caro do que a maioria dos outros tipos, embora seja, sem dúvida alguma, muito mais bonito. Nenhum outro fabricante usa esse tipo de aço. O material deles é mais resistente à corrosão e à ferrugem, e também é mais forte do que os outros tipos de aço. A Rolex tem sua própria fundição em suas instalações. Uma fundição interna que pertence à Rolex produz seu próprio ouro, que depois é usado na produção de relógios. A Rolex possui diversos fornecedores de aço, mas a platina e o ouro são produzidos nas suas instalações. Isso faz da Rolex o único fabricante de relógios que produz seu próprio ouro em sua própria fundição. Os relógios Rolex são montados manualmente. Como a Rolex é bastante reservada sobre o processo de produção de relógios, é um equívoco comum pensar que os relógios são construídos por máquinas. Parte disso é verdade, pois as máquinas são usadas em certas etapas do processo. Mas tem mais, a Rolex possui algumas das máquinas de fabricar relógio mais finas e sofisticadas do mundo. Elas são usadas em arquivamento, catalogação e processos incrivelmente delicados. Contudo, a maioria das máquinas são operadas por pessoas. E além disso, as pessoas montam tudo, desde as pulseiras até os mecanismos. A Rolex coloca a Fort Knox no bolso. Não é de se surpreender que a Rolex preze muito pela segurança. Afinal, ela tem muitos metais preciosos e relógios que valem milhares de reais. Então, se você resolver tentar entrar lá, prepare-se para inúmeras vistorias de segurança dignas de filmes do James Bond. Você encontrará um pequeno exército de especialistas em pedras preciosas na Rolex. A Rolex possui altos padrões materiais usados na fabricação de relógios. O mesmo se aplica às pedras preciosas que eles usam. Os relógios Rolex são adornados com rubis, diamantes e esmeraldas. É por isso que existe um departamento de gemologia que compra, testa e coloca as pedras preciosas nos relógios. Uma fonte interessante revelou que dos 20 milhões de diamantes que os gemólogos da Rolex testaram ao longo dos anos, apenas 2 eram falsos. Eles precisam de 1 ano para produzir um relógio Rolex. Não, você não ouviu errado. Para produzir um único relógio, a Rolex precisa de incríveis 365 dias. O motivo por trás de um tempo de produção tão longo é o fato de que todas as partes são feitas de materiais preparados pela própria empresa. Outra coisa, assim que todas as partes do relógio estão prontas, os funcionários montam a maioria delas à mão, e cada relógio é testado individualmente. E como a marca produz cerca de 1 milhão de relógios por ano, dá para imaginar o quão eficiente este processo deve ser.
Quando você fica sabendo desses detalhes, acaba parando de se perguntar por que tem que pagar uma fortuna por um relógio aparentemente simples.